Olá pessoal, tudo bem por aí? Professor Luiz Alexandre falando aqui mais uma vez. Eu espero sinceramente que vocês estejam todos bem, ok? Pessoal, no dia 19/7, mês passado, saiu uma atualização do Journal++, ou Journal PP, é a versão 1.1.0. Desse dia, aliás, no dia 19 saiu a atualização. Vou até abrir aqui o menu ajuda e o sobre do programa. Foi lançado no dia 19 de junho, tem até o horário aqui, versão 1.0. Saiu essa atualização no dia 20, fiquei sabendo dela, mas infelizmente nessa data não estava podendo gravar um vídeo e mostrar as principais novidades. Somente agora estou podendo gravar esse vídeo, tá bom? Deixo aqui na tela algumas anotações, as que eu acho mais importantes, e o foco do vídeo será nessas preferências do programa, que está lá no menu editar. Editar, preferências aqui embaixo. Vou focar nesse ponto aqui porque não fiz isso nos outros vídeos, por o programa estar somente em inglês. Muitas pessoas deixam de utilizar um programa só por não ter no seu idioma. Então agora o Journal++ está disponível em português do Brasil, lá no menu editar, preferências, caso o programa aí não esteja em português do Brasil, a última guia idioma, você pode fazer essa alteração. Lá embaixo tem PTBR, que é português do Brasil, PTPT, português de Portugal, ok? Cursor da caneta, também acho interessante que fizeram alterações bem significantes. Antes só tinha uma alteração que podia ser feita para exibir ou não esse cursor, essa canetinha que vocês viram agora aqui na tela. Agora, sim, e ainda mais estava meio bugada. Às vezes, por exemplo, não aparecia. Ou outras pessoas relataram nos outros vídeos sobre o Journal. E caso você não tenha visto esses vídeos, vou deixar os links na descrição do vídeo ou no card aqui na tela. E, por exemplo, vou começar a escrever agora. Quando eu começar a escrever, a caneta, ok, vai acompanhando a sua escrita. Mas quando eu solto a caneta da mesa, a canetinha desaparece e fica o cursor do mouse, aquela setinha do mouse. Isso acontecia comigo também e algumas pessoas também relataram isso. Agora isso foi corrigido, está bem mais fácil de configurar essa parte. Como vocês podem ver, tem um círculo em volta da caneta, você pode configurar se vai ter esse círculo ou não. Se esse círculo vai ter borda ou não, a cor dele, a opacidade, tudo pode ser configurado de forma bem simples. E o terceiro ponto aqui que eu acho também muito importante, pelo menos para mim eu acho muito legal ter isso. Eu não lembro se tinha essa opção na versão anterior. Inclusive não é só SVG, também tem PNG. Que eu lembre, só tinha a opção de salvar em PDF, que já é ótimo. Mas porque eu acho SVG interessante. Aliás, o que é SVG? A sigla agora eu não lembro, mas SVG nada mais é do que uma versão. É um formato de imagem. Um formato de imagem que trabalha com imagens vetoriais. Para entender essa parte, até criei aqui um documento à parte para ficar mais fácil de entender. Vou abrir ele aqui agora, que é esse aqui. Vamos supor que você fez um desenho, como esse aqui agora, e você quer utilizar ele numa prova, certo? Então você vai lá no menu Arquivo, Exportar como, o atalho é Ctrl E, escolha a pasta para onde vai esse arquivo, e lá embaixo escolha a opção Salvar em SVG, também tem em PNG. Vou escolher SVG e vou salvar. Aí vai abrir essa janelinha, você vai escolher se quer que o plano de fundo seja salvo. O plano de fundo são essas linhas que imitam a folha do caderno, essa vertical e horizontais. No caso eu vou tirar elas, então vou escolher a opção nenhum. E a página atual, já que só tem uma figurinha aqui, um desenho, e dou um OK. A imagem já foi salva. Lá em Downloads, está aqui ela. Vou abrir aqui com o Inkscape. O Inkscape já foi mais rápido para abrir uma SVG. Abriu. Está aqui a figura que foi exportada para SVG. E veja o seguinte, quando eu dou um zoom nessa figura, olha só, ela não perde a resolução, não fica aquela imagem com a borda serrilhada. Isso é uma imagem SVG. Então, além disso, de ter essa qualidade, poder dar zoom ou menos zoom e não perder qualidade, eu posso aqui desagrupar
E posso alterar as cores, mudar essa cor de vermelho para outra, ou tirar simplesmente essas linhas tracejadas, enfim, posso fazer a alteração que eu quiser, certo? E salvar com outro formato. Você pode editar uma imagem vetorial aqui com Escape, que também é disponível para Windows, Mac ou Linux, ou caso você utilize o Windows, pode ser feito também com CorelDRAW, ok? Fica aqui uma dica extra. Fechar esse outro programa, voltando para o Shono. Então essa opção de exportar para SVG eu acho muito interessante, certo? Antes de continuar aqui com as preferências do programa, vou aqui mais uma vez no menu ajuda, sobre, e aqui tem o website do programa. Eu acessei ele no dia 19 e estava de um jeito. Quando eu acessei hoje mais uma vez para ver como estava o site, já foi remodelado. Vou deixar aqui em português do Brasil. E depois do primeiro print já tem um botão aqui para baixar o Shono, disponível para Mac OS, Windows e Linux. Dou um clique. Se você está utilizando o Linux, certo? Eu recomendo você instalar ele via repositório. Foi até uma sugestão de um inscrito aqui no canal, que ele só conseguiu utilizar o Shono++ com LaTeX quando instalado o programa via repositório. Então o comando e as dependências também para utilizar o Shono++ com LaTeX, vou deixar bem organizado lá na descrição do vídeo. Se você utiliza Mac OS ou Windows, dê um clique em qualquer um e instale o programa. Como o mais utilizado é o Windows, vou baixá-lo aqui, apenas para mostrar o passo a passo, que não é muito. Escolha a versão Stable, que é a versão estável, a versão recomendada. Dou um clique, vai baixar o arquivo em alguma pasta de sua preferência, é um arquivo zipado, .zip. Salvei ele. Está aqui o arquivo, você vai descompactar ele com o descompactador da sua preferência. Extrair aqui. Ele já extrai o arquivo executável do Windows. E aí você pode clicar com o botão direito e instalar como administrador, dar 2 cliques, avançar. Instalar um programa do Windows não é difícil. O que acontecia antes é que achar esse link correto para o Windows não era tão simples. Agora ficou bem mais organizado aqui no site. Ok? O link para você instalar o Shono++ também vai estar aí na descrição do vídeo. Voltando aqui para o Shono. E agora vamos entrar nas preferências do programa. Editar, preferências. Caso você não tenha visto nenhum vídeo sobre o Shono++, ou o Shono, que tem 2 versões diferentes, os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Lá eu falei sobre várias características do programa. Aqui vou me limitar somente nessas preferências do programa, ok? E não falarei sobre todas, até porque isso é muito texto aqui, é muita coisa para ser abordada e vai deixar o vídeo muito longo. Eu vou focar no principal, supondo que, por exemplo, você acabou de comprar uma mesa digitalizadora e quer configurar ela com a sua caneta, deixar ela toda arrumadinha para começar a usar e não ter mais problemas. Então é esse passo que eu vou seguir aqui. Primeira guia, carregar e salvar. Nessa primeira seção tem salvamento automático. Eu recomendo não marcar essa opção, porque se você está dando aula com o Shono, já tem um documento muito extenso, e deixar essa opção marcada, ele vai a cada tempo, por exemplo, vou marcar aqui agora, você escolhe um tempo aqui, e a cada tempo ele vai salvar o documento automaticamente. E quando ele for salvar, ele vai desabilitar a sua edição na hora que você estiver escrevendo, ou digitando alguma coisa, ou tentando clicar em alguma coisa no Shono. Ele vai aparecer aqui embaixo uma janelinha de salvar. Enquanto estiver salvando, você não pode escrever e fazer nenhuma alteração aqui no Shono, certo? Se o arquivo tiver mais pesado, muitas páginas, esse salvamento demora mais um pouquinho e, obviamente, vai deixar que você utilize o programa, principalmente no meio de uma aula. Então, acho bom, acho interessante não deixar essa opção marcada. Essa segunda parte aqui, nome de gravação padrão, é uma opção sua para organizar os nomes dos arquivos que você vai salvar. Aqui eu coloquei a palavra aula e antes tem esses códigos %F, %H, e aqui embaixo tem uma listinha
todas traduzidas, onde você pode ver o que cada um significa. Por exemplo, se eu quiser usar o %A minúsculo, é o nome do dia da semana abreviado. Por exemplo, quinta-feira. E aí você pode adicionar o código que você preferir, antes da palavra ou depois, certo? Para que serve isso? Para deixar um arquivo bem organizado. Cria uma pastinha, cria um arquivo para sua aula, terminou a aula, fechou ela. Ao criar um novo arquivo, eu salvo o novo arquivo e já tem a data daquele dia da aula, horário, minuto, segundo, dia, enfim. O %F aqui embaixo, %F está aqui, %F maiúsculo, está aqui, é o exemplo da data nesse formato aqui. Primeiro ano, mês, depois o dia. E aqui você vai organizar dessa forma. Nessa guia é sistema de entrada, aqui mostra os dispositivos que estão conectados. Aqui você não vai mexer em nada, apenas para mostrar quais os dispositivos que estão conectados com o seu PC ou notebook. Aqui mostra a mesa que eu estou utilizando, é uma mesa da Wacom, vai aparecer uma imagem aqui na tela agora, mostrando a imagem da mesa que eu utilizo. E o mouse aqui embaixo. Algumas pessoas utilizam o mouse como caneta, já que não tem uma mesa digitalizadora, então não sai uma caligrafia 100% precisa, mas quando não se tem uma mesa, usar o mouse é uma opção. Tanto é que a próxima guia é para configurar mouse. E aí você pode escolher o que vai ter nos botões do seu mouse, a caneta, a borracha, o marcador de texto, enfim. Nessa opção não vou mexer nada, porque não uso o mouse como caneta. E a próxima guia, caneta. Aqui sim você vai fazer algumas alterações. Nessa primeira seção, que é a sensibilidade de pressão, marque sim essa opção aqui, ativar sensibilidade de pressão, certo? E aí você vai configurar apenas arrastando esses dois botões e você vai verificando se a espessura da sua escrita está de acordo com o seu gosto. Por exemplo, vou deixar aqui bem curtinha, só para exemplificar. Dou um OK aqui embaixo. E vou riscar aqui qualquer coisa. Está no terceiro nível, está aqui no primeiro. Vou dar um Ctrl Z. Primeiro nível é esse. Risquei aqui, bem fininha. O segundo nível. E o terceiro nível. E aí você vai testando e até descobrir qual é a melhor espessura do seu gosto. Veja que aqui eu estou no modo apresentação. Então isso influi também nessa espessura da linha. Por exemplo, vou tirar aqui no modo apresentação, colocar aqui mais na tela que envolve a margem completa. E veja que eu não escrevo nível mais espesso, ou quando dou um pouco mais de zoom ainda, ele tem uma espessura diferente, de acordo com o zoom que você estiver utilizando. OK. Então Ctrl Z, volte lá no menu editar, preferências, caneta, e aí você vai aumentar um pouquinho mais. Tá aqui até o próximo do máximo. E dou um OK. Nível 1, nível 2 e nível 3. Veja que eu estou utilizando a mesma força aqui. Vocês não têm como saber, mas eu estou testando isso aqui. Vou colocar pouca força. Um pouquinho mais de força e mais força. Então a caneta realmente é sensível à pressão que você coloca na mesa. Quanto mais força, mais espessa fica essa linha. OK? Voltando ao menu editar, preferências, menu caneta. Ainda nessa guia caneta, aqui embaixo, tem botões de caneta. Se a sua caneta tem botões, você pode configurar esses botões. No meu caso, tem dois botões. Então, um eu uso para borracha e outro para destaque. E dou um OK quando terminar a configuração. Como já falei, eu acho que falei no começo do vídeo, o atalho que eu mais utilizo é o Ctrl Z e o Ctrl Y. Acabei de escrever alguma coisa, não gostei, dou um Ctrl Z. Quero refazer, dou Ctrl Y. Mais simples do que ir lá em cima, clicar na borracha, voltar aqui embaixo, apagar o trecho que eu quero apagar e voltar para a caneta, certo? Quando eu tenho um atalho lá no botão da caneta, é só clicar nele, apago o que quero e já volto para o lápis. E o outro botão, no caso, eu uso como marcador, certo? Os botões servem para isso.
da caneta. Voltando ao menu editar, preferências, caneta, ok. Touchscreen. Se você tem um notebook que é sensível ao toque, ou uma TV que é sensível ao toque, então aqui você pode fazer essas configurações, tá bom? Aqui eu não vou mexer em nada. Visualizar. Na primeira guia, sistema, você pode escolher aqui várias configurações. Por exemplo, aqui você pode escolher as cores que vai aparecer para o plano de fundo do programa. Você vai ter uma borda aqui vermelha, aliás, a cor que você quiser em torno da página. Você pode clicar e escolher, por exemplo, cor da borda da página. Clique aqui nessa página, nesse ícone e escolha a cor que você quiser. Dou um OK. E aí veja que a borda, a página que eu estou utilizando agora, está marcada com vermelho. Voltando aqui em visualizar, deixar agora na cor branca. Uma crítica ao programa, vou até reportar essa crítica. Olha só, veja que eu já fui lá no menu editar e preferências várias vezes e vou fazer isso várias vezes ainda. Então seria interessante que essa janela ela ficasse fixa ao programa aqui sempre que fosse ativa. E sempre que eu aplicar OK, já aplica aqui já alteração. Em vez de eu dar OK, aí fechou a janela, aí eu volto lá em editar e preferências. É meio chato, mas enfim, é só uma crítica. Voltando a visualizar, você pode fazer mais alterações aqui no cor do fundo entre as páginas, o tema que você quer utilizar. Essa parte do tema escuro, para mim aqui no Linux, está meio bugada, certo? Vou até mostrar. Ele requer reinicialização. Então vou clicar aqui para usar o tema escuro, vou dar um OK. Veja que não aplicou o tema escuro. Agora, quando eu usar o atalho F12, que é para mostrar aqui a barra lateral, ele vai mostrar a barra lateral dessa forma, mostrando só o tema escuro aplicado para ela. Da F12 e tirei. O correto mesmo era para deixar toda a barra de ferramentas e menu toda no formato mais escuro, certo? F12, editar preferências, visualizar, vou desmarcar esse tema. Se eu quiser utilizar o tema escuro, vou ter que utilizar o tema que está no meu sistema operacional. Por exemplo, aqui no Linux, configurações, aparência, e aqui eu tenho dois temas. Para uso escuro, tá lá, barra ficou escura, embaixo também ficou escura. Vamos usar clara, fica claro. O correto mesmo é aplicar de acordo com a configuração do Shorno, mas é só um detalhe. Voltando lá no menu editar, preferências, visualizar. Aqui na próxima seção, cursor é onde você vai configurar para aparecer a caneta ou aparecer o círculo em volta da caneta. Deixa eu desabilitar esse círculo aqui, que é da extensão que eu utilizo para apontar o mouse. Então veja só, está marcada aqui. Vou desmarcar ela e dar um OK. Veja que só aparece a caneta, certo? E a pontinha da caneta é de acordo com a cor que eu estou utilizando. A pontinha também mostra isso. Se eu estou escolher a cor azul, a pontinha da caneta está azul. Não dá para ver, mas é uma indicação. Outra coisa que eu achei interessante é que a caneta ela está inclinada para o lado direito e a ponta bem no finalzinho da escrita. Quando você vai escrevendo, ela fica no final da sua escrita. Também eu acho interessante para não ficar a caneta sobre o que você está escrevendo. Voltando aqui ao menu, preferências, visualizar. Então vou marcar essa opção, destacar a posição do cursor. E aqui nessa listinha você pode escolher se é pequeno ou grande. Deixar em grande. O raio do círculo que vai ter em volta da caneta. Borda não vou utilizar. E aqui é a cor do círculo. Você pode escolher a cor que você quiser. Deixa aqui vermelha. E aqui opacidade. Vou deixar aqui sem opacidade. Selecionar e dar um OK. Veja que está aí um círculo em torno da caneta. E obviamente escrever assim não tem como guiar uma escrita bem legível com esse círculo em volta. Volto lá ao menu, ainda em visualizar, e aí vou tirar essa cor mais forte, deixar bem mais opaca. Agora sim, caso queira utilizar um círculo em torno da caneta, do cursor da caneta, dá para tranquilizar
dá para utilizar, dá para utilizar tranquilamente. Preferências, visualizar. E aí se quiser aumentar o raio ou diminuir, ou tirar ele, é preferência sua, tá bom? Todos os demais aqui é só ler cada um, certo? Ou marcar o que você quiser. Ele vai ocultar ou exibir elementos da página. Coisa simples, você pode ir testar aí aos poucos. Zoom. Se você utilizar o scroll do mouse, aquela bolinha de girar no mouse, ou o Ctrl mais e Ctrl menos, certo? É aqui que você vai regular se essa sensibilidade vai ser alta ou baixa. Quando você dá mais um ou menos um. Arraste aqui, ou diminua, e mude as porcentagens para ver como fica, certo? Área de desenho, essa parte aqui eu não mexi ainda, não é importante para mim, certo? Se for importante para você, você pode basicamente marcar e testar, ver o que cada um faz e aplicar no seu caso. Para mim não é importante ver isso agora. Padrão. Aqui nessa seção você vai escolher qual ferramenta vai utilizar, vai carregar assim que você inicia o Shonen. No caso aqui, a caneta que é o mais importante. E aqui o nível dela. Escolhi o nível médio. Aí é para aplicar, dê um OK. Gravação de áudio. Você pode gravar áudio. Eu vi num print lá no site que você pode adicionar esse áudio no seu arquivo. Eu vou escolher o programa aqui e não descobri como faz isso. Nessa primeira seção, pasta de armazenamento, você vai escolher qual pasta vai utilizar para salvar o áudio. O áudio é salvo no formato OGG, certo? E aqui vai escolher qual microfone vai utilizar e a saída desse áudio, a qualidade dele, etc. Você vai modificando de acordo com o seu equipamento e testa isso. Não vou testar aqui agora, pois estou utilizando o microfone e aí vai dar interferência. Já testei uma vez, o áudio não saiu muito bom, certo? E agora não vou testá-lo, certo? Se for importante para você, você pode testar durante uma aula, em vez de estar, aliás, quando você não estiver gravando a tela, for apenas uma aula normal, está gravando alguma coisa e você vai utilizar essa gravação de áudio. LaTeX. No caso do caso de quem usa Linux, já comentei no começo do vídeo, os comandos para instalar a dependência do LaTeX para poder utilizar LaTeX no Shonen++, já está lá descrita lá no vídeo, na descrição do vídeo. Se você utilizar o Windows, eu não sei responder como fazer isso. O que eu posso indicar é um compilador LaTeX, que aliás já utilizei ele com o LibreOffice. Um amigo testou para mim que usa o Windows. Eu não tenho Windows, então não tem como testar. Mas de qualquer forma, vou deixar o link desse post do blog ensinando como fazer isso. Se esse compilador funcionar com Shonen++, perfeito. Se não, eu não sei como ajudar. A não ser que eu pesquise sobre isso e deixe lá algum link complementar na descrição do vídeo, tá bom? Por fim, aqui é o idioma, que já mostrei no começo do vídeo. Se quiser alterar para outro idioma, está aqui, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, deixe aí no campo de comentários do vídeo. Eu responderei com o maior prazer, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.